tenho, claro, um carinho todo especial aí, né, pela Universidade de São Paulo, e acho que vocês estão numa instituição de excelência, que é a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, com excelentes professores, conheço muitos deles, né, alguns já foram, inclusive, meus contemporâneos de São Francisco, como o professor Raul mesmo, né, enfim, o professor Tiago Marrari e outros. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre o processo administrativo disciplinar e os aspectos gerais, né? É um tema muito extenso, é um tema com muita jurisprudência, é um tema difícil, como tudo que se refere a servidor público, é um tema difícil de ser estudado, porque não existe uma legislação única, né? Cada estado e cada município tem um processo administrativo disciplinar próprio, né? Claro que são todos muito parecidos, mas vocês sabem que em matéria de servidor público, cada estado e cada município tem a sua própria legislação, e a União tem a legislação dela, basicamente a mais conhecida, a Lei 8.112 de 90, né, o Estatuto do Servidor Público Federal. Então, assim, é claro que a gente acaba se referindo mais à Lei 8.112, porque é a lei mais estudada, é a lei que vocês vão encontrar mais nos manuais de direito administrativo, claro. Então, assim, eu vou acabar me referindo mais a 8.112. A legislação, a jurisprudência do STJ, que é bastante vasta a respeito, né, do processo administrativo disciplinar, é uma jurisprudência quase toda, claro, baseada na 8.112 de 90. Né? E, assim, apesar de que cada ente federativo tem uma legislação própria, cada município, cada estado tem uma legislação, são 5.700 municípios no Brasil, né? Cada um tem um processo administrativo próprio, disciplinar. Temos 26 estados também, cada um com um PAD próprio. E temos a União com seu PAD regulado, né? De forma mais genérica aí pela Lei 8.112, e algumas outras legislações esparsas também na União, sobre determinadas carreiras, algumas carreiras têm um processo administrativo disciplinar próprio, enfim. Mas, apesar dessas diferenças todas, dessa quantidade enorme de legislação, a gente pode dizer que elas são todas muito parecidas. Estados e municípios acabam... Eu não gosto de usar a palavra copiar, né, mas... Estados e municípios acabam se baseando muito na legislação federal quando eles vão redigir suas próprias leis a respeito de servidores públicos e, mais particularmente, de PAD, né, de processo administrativo disciplinar. Estados e municípios acabam seguindo mais ou menos o que a União faz nesse sentido, né? Então, assim, existe uma sistemática sobre o processo administrativo disciplinar que ela é mais ou menos única em todo o território nacional. Né? Estados e municípios acabam seguindo essa sistemática. Não é uma sistemática que está na Constituição. A Constituição Federal tem muito pouca coisa a respeito disso. Então, vocês sabem que, em razão da autonomia administrativa, cada ente federativo tem uma legislação própria, mas a sistemática é mais ou menos a mesma. Mais ou menos a mesma. A autoridade competente determina a instauração do processo administrativo disciplinar e nomeia uma comissão processante. Às vezes essa comissão processante é fixa. Em alguns estados e alguns municípios você tem departamentos de procedimento disciplinares que fazem só isso. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, é um exemplo disso. Nós temos departamento de procedimento disciplinar aqui da PGM, né? Eu esqueci de falar sobre trabalho aqui na Procuradoria do município, né? De São Paulo, desde 2000. E, enfim, já enfrentei muitos processos administrativos disciplinares, não eu como acusado, né? Enfrentei, assim, claro, como componente de comissão e já realizei muitas averiguações preliminares, né? Enfim. Mas aqui no município de São Paulo,
nós temos um departamento próprio, que é o Proced, que a gente chama, né, da PGM. No estado de São Paulo também, na administração estadual paulista também tem departamento de procedimento disciplinar. Mas não é não é algo uniforme. Alguns municípios não têm um departamento, principalmente município pequeno, não tem um departamento só para isso. Então, as comissões são nomeadas de acordo com a necessidade. Então, a autoridade nomeia uma comissão processante, essa comissão processante faz a instrução do processo, todo juízo de instrução, colheita de provas, testemunhas, investigação, interrogatório do acusado, perícia contábil, enfim, perícia grafotécnica, faz todo, né, a parte toda. No processo jurisdicional, no processo judicial, no processo civil, no processo penal, nós temos autor, réu e juiz. O juiz são três partes que formam, é um triângulo, né, que forma essa relação processual. O juiz é equidistante das duas partes, né, de autor e réu. No processo jurisdicional, vale o princípio da inércia da jurisdição. Inércia da jurisdição. O juiz fica lá parado, esperando alguém exercer o direito de ação, esperando alguém propor uma ação judicial, para que essa ação seja distribuída para ele. Distribuição livre, claro, princípio do juiz natural. E aí, depois da citação, é formada essa relação processual. Essa tríade. No processo administrativo, não. No processo administrativo não existem três partes. No processo administrativo existem duas partes. Existem duas partes. A mesma administração, o mesmo Estado que determina a abertura do processo disciplinar é o Estado que vai julgar. Então, autor e juiz é a mesma pessoa, é o mesmo ente. Isso não é só no processo administrativo disciplinar, isso é em qualquer processo administrativo. No Brasil, né? Em outros países também, claro. Qualquer processo administrativo é assim. Não é autor, juiz e réu. É autor e réu só, porque o autor é juiz também. No processo tributário é assim, no processo ambiental é assim, no processo de recurso contra a multa de trânsito é assim. Em relações de sujeição geral, relações de sujeição especial, é sempre assim. O Estado aplica uma multa, aplica uma sanção de poder de polícia, se for uma relação de sujeição geral, e dá, claro, ampla defesa e contraditória, que vale no processo administrativo também. A parte se defende e quem vai decidir é o próprio Estado que acusou, que multou. É diferente do processo jurisdicional. O processo jurisdicional tem uma figura que é o Estado, que é o juiz, o Estado juiz, que vai pegar a alegação das duas partes e vai dizer quem tem a razão. No processo administrativo, não. O Estado acusa e julga. Na relação de sujeição especial, a mesma coisa. O Estado instaura uma sindicância, instaura um processo administrativo disciplinar contra aquele servidor que não está trabalhando direito, que falta muito, que cometeu alguma infração grave, que insultou um colega, enfim, que desviou dinheiro público, que fraudou uma licitação, que fraudou um concurso, enfim. Ele acusa, ele determina a abertura do processo disciplinar ou da sindicância, e ele mesmo julga. Claro que aí não faz coisa julgada, porque a jurisdição no Brasil é una, né? A jurisdição no Brasil é una. Coisa julgada é só no Poder Judiciário.
que no processo administrativo não existe coisa julgada. Tem gente que fala que existe coisa julgada em relação à administração, né? Que se a administração absolver, ela não pode recorrer ao judiciário depois para condenar, porque afinal de contas foi ela mesma que absolveu, né? Enfim. Mas não é exatamente a coisa julgada que, claro, não é a coisa julgada que existe no processo jurisdicional, porque no Brasil vigora o princípio da inafastabilidade da jurisdição una, artigo 5º da Constituição, inciso 35, né? Então, no processo disciplinar é a mesma coisa, o Estado acusa o servidor e ele julga. É como o processo tributário, Tribunal de Impostos e Taxas, Conselho de Contribuintes. Processo tributário sancionatório. A Receita vai lá, aplica a multa. O contribuinte se defende. Quem vai dizer se ele tem razão? Não é a própria Receita. Então, como o processo administrativo funciona dessa forma, o que se convencionou fazer no Brasil? Convencionou-se, pelo menos, já que a pessoa que acusa, já que o ente que acusa é o mesmo que julga, é a administração municipal, estadual, federal, enfim, autárquica. Já que quem acusa é o mesmo que julga, então vamos fazer pelo menos uma separação. Vamos fazer um juízo de instrução separado do juízo que realmente vai aplicar a sanção. Então, convencionou-se fazer assim no Brasil. Não só no Brasil, em outros países também é assim, mas enfim, estamos estudando a realidade brasileira. E a realidade brasileira é assim. Existe um juiz que vai aplicar a penalidade, que é a autoridade competente, prefeito, governador, secretário, ministro, autoridade administrativa competente, a depender do tipo de sanção, né? As sanções mais graves, geralmente, é o chefe do executivo, as sanções mais leves, geralmente, são autoridades inferiores, né? E existe um juízo separado de instrução, que é o juízo que vai colher as provas, vai produzir as provas, vai realizar a instrução processual, que é a comissão processante. No judiciário, o juiz que realiza a instrução é o mesmo que julga. Então, ele determina a realização de perícia, ou aceita, né, acata a realização de perícia, determina a realização, o motivo de testemunha, interrogatório, inspeção judicial, e julga. No processo administrativo disciplinar, não. Existe um juízo próprio, que é o juízo de instrução, que é a comissão processante. Entenderam a lógica da coisa? Porque se a autoridade competente, secretário estadual, secretário municipal, prefeito, governador, superintendente de autarquia, se ele fizesse tudo, se ele expedisse a portaria de instauração do processo disciplinar, coletasse provas e depois julgasse, se ele fizesse tudo, acho que todos os servidores vão ser condenados em processo disciplinar. Então, convencionou-se criar um órgão colegiado chamado comissão processante, que deve atuar de forma imparcial, impessoal, a fim de coletar as provas e sugerir à autoridade a aplicação da sanção ou a absolvição do acusado. Então, a autoridade determina a abertura do processo administrativo disciplinar ou da sindicância, depois eu falo a diferença, ou do inquérito administrativo. Cada legislação chama de um jeito, é uma confusão, né? Eu vou tentar esclarecer essa confusão aqui um pouco. Mas, então, a autoridade determina a abertura do procedimento disciplinar e nomeia uma comissão. A comissão